Bom, vamos para o caso Lucilene? Vamos para o caso Lucilene. Ontem eu prometi, né, para vocês, mas não deu tempo, porque a Carol Portillo ontem ocupou, né, e super bem-vinda com as análises dela sobre o caso Vanderlei. Você pode ver lá no meu Instagram, na verdade Facebook, nas redes sociais da Record, tem a análise feita pela perita facial. Agora, a polícia descobre conversas secretas entre Vanderlei e uma menina que afirma ter sido abusada sexualmente por ele quando menor de idade. Essa menina aceitou quebrar o silêncio e conta tudo agora com exclusividade ao nosso programa. Vamos ver. O que aconteceu com Lucilene? O mistério sobre o provável crime envolvendo a empresária só aumenta e a repercussão também. Ele seria capaz de quê? De matar. Enquanto Vanderlei continua negando qualquer envolvimento no caso, outras mulheres tomam coragem para denunciar. Este homem, como é que você o descreve? Um monstro. Um tipo de ser humano que não existe. Tem que ser chamado de monstro. Agora não são duas, e sim 3 testemunhas. Todas garantem que foram vítimas do mesmo homem. E ele falava pra mim que se ele me matasse com um travesseiro, ninguém ia ficar sabendo. Eu tô com medo, eu não tô saindo da minha casa, eu não tô podendo me divertir como eu fazia antes, com muito medo. E quando eu cheguei, ele tentou me incendiar colocando a mão nas minhas partes íntimas. Foi na onde que eu abri o carro e saí correndo. Pela primeira vez, a nova denunciante vai revelar o drama que teria sofrido durante mais de 10 anos na mesma Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Estamos em uma rua, num ponto estratégico, marcado pela própria denunciante, esta jovem de 19 anos, que pediu para não ser identificada. Ela tem medo e sabe da repercussão do caso. Ela marcou com a gente aqui e pediu o seguinte, Bate, para que a gente viesse com um carro totalmente descaracterizado e assim o fizemos. Um carro escuro, com os vidros escuros, e ela pediu para que a entrevista fosse feita longe da casa dela, dos parentes, dos amigos. Mesmo assim, ela está ressabiada porque ela sabe da repercussão do caso, não só aqui na cidade, mas em São Paulo e no Brasil. O certo é que esta mulher, que nós faremos a entrevista dentro do veículo, ela disse à polícia o seguinte, que conhece Vanderlei desde os 7 anos de idade e que desde então já notava o olhar malicioso dele. 12 anos em silêncio, 12 anos guardando esse segredo, essas tentativas de abuso, esse assédio, essas intenções, aquele olhar malicioso. Como é que foi conviver todo esse tempo com isso? Foi um constrangimento. Conviver com tudo isso e não poder falar. Uma sensação de medo? Sim, um pânico. E ao ver a imagem do Vanderlei estampada na televisão, com toda a repercussão envolvendo o caso da Lucilene, tudo veio à tona? Sim, tudo veio à tona. Como é que você ficou? Apavorada, com medo. Ao mesmo tempo aliviada. Dele ter sido descoberto? Sim. Ele tem ligação com o desaparecimento ou sumiço, mas todos os indícios apontam. Você acredita? Sim, acredito. O que você acredita? Que ele é o culpado. Não tem lógica que foi outra pessoa. Agora me diz, este homem, como é que você o descreve? Um monstro. Um tipo de ser humano que não existe. Tem que ser chamado de monstro. Pedófilo. Que deve apodrecer na cadeia. Ele teria começado a flertar,
a ter essas segundas intenções quando você ainda tinha 7 anos de idade? Uma criança. Conta pra mim. Sim, ele começou a me incendiar com essa idade, sempre me chamando de filha. Depois foi com 16 anos, fez vários fakes, news pra me perseguir. Depois começou com essa idade de hoje, falando que eu sempre fui a mulher dele, que eu sempre fui o presente de Deus na vida dele, que ele sempre me esperou durante 11 anos, que se eu quisesse ele ia pedir para minha família em um casamento. Eu disse que não, que eu teria idade para ser filha dele. Aos 7 anos de idade, o que você percebeu? Que aquilo ali não era o carinho amoroso. O que ele fazia? Me abraçava, passava a mão em mim. No seu rosto? Sim. E os olhares? Olhar de malícia, de interesse. Segundo a denunciante, Vanderlei Menezes era vizinho, ou seja, morava na mesma rua e tinha proximidade com a família, ou seja, frequentava a sua casa, não é isso? Sim. Ele tinha livre acesso. Quando você sentia que ele estava se aproximando, o que você fazia? Corria. Corria e me escondia. Onde? Aonde eu achava um lugar para me esconder, eu escondia. Em depoimento, a polícia revelou que se escondeu várias vezes embaixo da cama, de tanto medo. Na época, Vanderlei a chamava de filha. Depois, lhe deu outros apelidos. Ele te chamava de quê? De amor, de bebê. E eu sempre falava para ele não chamar por isso, me chamar pelo meu nome. E ele falava que não. Aí eu pedi para ele me bloquear, ele falou que não ia me bloquear, eu peguei e bloqueei. Detalhes importantes que podem ser confirmados através de mensagens de texto. A jovem disse ainda que a obsessão que Vanderlei tinha por ela cresceu ainda mais com o passar dos anos. E uma informação dada em depoimento por você sobre Thaís, a mulher, a companheira que seria do Vanderlei, é isso? Sim. Bate com o depoimento dado por ela, a própria Thaís, que falou com a nossa equipe e revelou que ele não só a ameaçava, como tentou matá-la, como abusava da própria filha dela. Sim. Você ficou sabendo disso? Fiquei. Como é que foi? Foi um choque. Ele não morava mais na sua rua? Me conta. Não, ele não morava mais na minha rua. Morava em outro bairro. Me conta. E ele abusava? Ele abusava da menina. E depois, com um certo tempo, ele pegou o número da minha irmã, pedindo o meu número. E, tipo assim, a minha irmã achou que ia ser uma amizade normal. Só que ele pegou o meu número e foi na onde que ele começou a me incendiar. Através de parte íntima, me oferecendo várias quantias de dinheiro, falando que me esperou durante 11 anos, que queria pedir minha mão em casamento, e eu disse que não. Ele começou a mandar mensagens. Sim, começou a mandar mensagem, me oferecendo créditos, e eu sempre falava que eu não precisava daquilo. Que o que eu tinha, o que a minha família me dava já era o suficiente. Se eu falasse assim, eu quero um lanche. Ah, então vem me ajudar, que eu te dou um lanche. Então me ajuda que eu te ajudo. Eu falava, não, se você quer ajudar uma pessoa, ajuda por amor próprio, não por interesse. Thaís também se diz vítima do suspeito. Em entrevista ao Cidade Alerta, revelou ameaças, tortura psicológica, tentativas de assassinato e abusos. Ele tentava mexer na sua filha? Só que nesse dia eu não tomei o remédio e eu acordei à noite e eu vi ele sentado na beira da cama dela, passando a mão na perna dela. Eu tinha quantos anos nessa situação? Nessa situação, ela tinha uns 12 anos. Como é que foi nesse dia do encontro do carro? Ele me chamou para conversar, ter uma conversa normal. E quando eu cheguei, ele tentou me incendiar colocando a mão nas minhas partes íntimas. Foi na onde que eu abri o carro e saí correndo.
Ele marcou num local específico para que você se encontrasse com ele. Você foi, chegando lá, ele tentou abusá-la. Sim, tentou abusá-la. Só que aí eu peguei e desci do carro. Só que muitas das vezes ele travava a porta. Mas mesmo assim eu começava a gritar, começava a brigar. Aí ele deixava eu ir embora. E você tinha medo de falar para qualquer pessoa? Sim, tinha muito medo. Medo mesmo. Me ofereceu o celular, eu não quis. A polícia chegou até esta testemunha no dia 14 de fevereiro. Isso porque o telefone, o aparelho celular do Vanderlei foi apreendido. Lá, os policiais viram algumas mensagens trocadas pelos dois e chegaram até você. Sim, chegaram até mim. Claro que eu tinha que depor um depoimento na delegacia, mas era para mim ficar tranquila que não era nada de mandato, nada de prisão, que era só para mim esclarecer uma dúvida. Pediram para mim pegar meu documento e comparecer à delegacia. E você falou tudo? Falei tudo. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Como é que você sentiu depois disso? Um alívio, uma paz. Segundo a testemunha, o assédio ficou ainda pior depois que ela completou 18 anos. Pelas mensagens, é possível ver que Vanderlei queria a jovem de qualquer maneira. Promessas de uma vida melhor, com faculdade, salão de beleza, academia. Chantagens envolvendo dinheiro, mas que ele chamaria de uma simples troca, onde um ajuda o outro. Queria me ensinar a dirigir carro, me oferecia moto, academia, dinheiro, falava que queria me dar uma vida de princesa e eu sempre falava que eu não queria aquilo. Que eu ia pro salão todo final de mês, todo final de semana, fazer unha e eu falava que não queria. E ele sempre continuava falando que eu era amor da vida dele, que por mim ele fazia de tudo. De acordo com ela, a ajuda que ele tanto queria era uma só: o envio de fotos e vídeos sensuais. Ele chegou a oferecer R$100, R$300? Sim, 300, 400, 500, dependia do dia. Perguntava se eu queria fazer faculdade ou não. E essa ajuda que ele queria em troca era? Por interesse, em parte íntimas. Para você mandar vídeos? Isso, mandar vídeo, fotos, ligação de chamada. E eu sempre falava que eu não queria isso, que eu não precisava disso. Além desta jovem e da Thaís, com quem Vanderlei teria vivido junto, nós já mostramos outra testemunha-chave, que foi identificada pelo nome fictício de Paula. Então, o depoimento dela foi decisivo para que Vanderlei fosse preso por 60 dias. Ele teria pedido para a amante mudar a versão do ocorrido no dia do desaparecimento de Lucilene. Para isso, pagou R$300. E esse depósito que ele fez foi para mim depois que eu mentisse pro advogado dele. Ele falou assim: eu vou transferir a transferência agora para sua conta, mas tem um problema. Você vai ter que falar que eu estava comigo, porque eu falei pro meu advogado que a gente estava junto. E eu não posso passar por mentiroso. Você não acha que fica feio para mim? Todas essas vítimas, né, a gente percebe a fragilidade dessas mulheres, né? E ele acaba conquistando o relacionamento com essas pessoas, essas vítimas, né? Na fragilidade da emoção, do sentimento de cada uma delas, né? E acaba se envolvendo simultaneamente, tá? Então o que acontece, né? Ele tem um relacionamento com uma, outra, tudo ao mesmo tempo. E aí, nisso, ele vai ganhando essa confiança, né, e acaba fazendo elas de presas, né, de vítimas, né? O discurso é sempre o mesmo, doutor? Oferecendo dinheiro, oferecendo cursos, faculdade, ou o que a vítima precisa? Segundo a gente percebe pelo relato dessas vítimas, né, é aquela necessidade de um dinheiro, de um curso que a pessoa precisa, né, ou até mesmo de uma ajuda, de alguma coisa que precisa, vamos dizer, que ele possa oferecer para elas, né? E é essa troca de vantagens, né, e acaba nessa sedução que ele faz com essas vítimas, né? E isso acaba, vamos dizer, depois elas não consentem mais e ele acaba, vamos dizer, investindo mais forte contra essas vítimas, né?
e abusando sexualmente delas. Bom, o doutor Natanael disse que o Vanderlei quer falar sobre isso na semana que vem, né? Quando o Vanderlei quiserem emitir uma nota, o Vanderlei pode falar ao vivo também sobre essa denúncia grave feita por essa jovem, obtida por meio de uma conversa de telefone entre o Vanderlei e ela, localizada pela polícia.